Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Processo de afiliação entre trabalhadores de saúde de unidade de terapia intensiva no contexto de crise sanitária. Eu me chamo Emily Carvalho, são autores desse trabalho o colega Felipe Fontes e também o nosso orientador, professor Marcelo Castellanos. Em relação ao processo de afiliação dos trabalhadores de terapia intensiva em épocas de crise sanitária, nós observamos que a gestão da força de trabalho ela é desafiadora e complexa. Sem dúvida, os recursos humanos são difíceis de gerenciar, né, em contextos de crise. No caso da pandemia de Covid-19, houve uma alta demanda por leitos de UTI e isso demandou desse setor a necessidade de realizar contratações rápidas. Essas novas pessoas que ingressaram na área de terapia intensiva apresentaram dificuldades no processo de afiliação. O processo de afiliação ele diz respeito à aquisição das competências desses indivíduos, né, valores, hábitos, para que possam se identificar como pertencentes a determinado grupo. Né? E na pandemia de Covid-19, os trabalhadores enfrentaram diversos desafios para se sentirem afiliados a trabalho em terapia intensiva. Nós traçamos como objetivo deste resumo investigar o processo de afiliação de trabalhadores de saúde que foram incorporados às unidades de terapia intensiva no contexto da crise sanitária da Covid-19. E nós realizamos para isso 58 entrevistas semi-estruturadas, virtuais, né, com trabalhadores de saúde de terapia intensiva das mais diversas áreas, entre enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem do pessoal clínico e também outros trabalhadores que atuaram na terapia intensiva como maqueiros, agentes de limpeza e auxiliares administrativos. Nós realizamos essa pesquisa em um hospital de referência para o tratamento da Covid-19 na Bahia e empregamos análise temática de conteúdo para realizar a análise dos dados. Nossa interpretação de dados, ela utilizou o conceito, se ancorou, né, no conceito do processo de afiliação de Alain Coulon e encontramos como resultados pelo menos 3 temas. O primeiro deles diz respeito à dificuldade de se encontrar nesse contexto de caos. Então, num primeiro momento, esses trabalhadores eles se deparam com um contexto em que a organização do trabalho ela ainda está acontecendo, então existem muitos aspectos dissonantes na organização do trabalho, e isso faz com que muitas vezes esses trabalhadores até mesmo se perguntem sobre seu papel enquanto trabalhadores da saúde, dado muitas vezes fazerem diversos esforços e mesmo assim os pacientes evoluírem a óbito. Então, isso é demonstrado pela fala da fisioterapeuta 2, que a gente trouxe aqui como exemplo. Ela diz: no meu segundo plantão, eu chorei horrores querendo ir embora. Esperei amanhecer para ir na coordenação falar que não queria, como muita gente faz. Muita gente entrou no hospital, não conseguiu cumprir nem um mês de escala, porque não aguentou a situação e pediu para ir embora. Então, esse cenário foi muito comum, a solicitação para ir embora. Outro desafio, outra dificuldade para a afiliação que esses trabalhadores encontraram foi a necessidade de adquirir a aprendizagem, adquirir aprendizados na prática. Então, muitas vezes, eles não foram anteriormente treinados, introduzidos ao setor e depois passaram a assumir pacientes. Muitas vezes, eles entraram, ficaram ali brevemente um treinamento básico e logo em seguida assumiram os cuidados de alguns pacientes. E isso trazia angústia aos trabalhadores, né? Um exemplo de que esses treinamentos eles foram feitos dessa forma, a gente traz aqui a fala do técnico de enfermagem 3. Ele diz: nossa antiga coordenadora tinha uma cultura de pegar aquele profissional que conhecia mais, pegava um horário dentro do horário de trabalho, levava, tinha um leito livre, levava todo mundo lá, ele ensinava como é que usava o equipamento. Não eram aqueles treinamentos programados. Quando começou, a gente foi apertado bastante com o treinamento. Depois, com o aumento da demanda, ficou mais complicado fazer treinamento. Então, muitas vezes, esses trabalhadores eles precisaram aprender fazendo o trabalho, sob muitas vezes apoio de trabalhadores mais experientes que também estavam sobrecarregados com o cuidado a pacientes graves. Nós notamos, então, que o processo de afiliação ele se deu em 2 perspectivas principais. A primeira delas foi a visão de muitos profissionais de que aquela situação era uma oportunidade para novos aprendizados e experiências, e para outros, a afiliação ela aconteceu por necessidades pessoais, principalmente necessidades financeiras de se manter empregado nesse contexto de crise sanitária, ou muitas vezes do próprio contexto de trabalho, um compromisso moral com os colegas de trabalho e com os pacientes, de saber que sua presença naquela equipe era importante para que o trabalho acontecesse. Nós observamos, então, que há uma necessidade de se aprimorar as etapas que compõem o processo de afiliação de novos trabalhadores para a atuação em UTI e observamos que torna-se recomendável criar uma reserva de mão de obra habilitada para atuar em terapia intensiva, para que isso, em novas crises sanitárias, o enfrentamento de novas crises sanitárias ele possa ser possibilitado.
É isso, muito obrigada.